Ele começa com um homem apresentando uma deformidade e aí vai ser contada a história dela. E aí no final ele retoma do ponto que começou e depois ele dá um avanço ainda maior no tempo. Então essa noção de espaço-tempo ela é alterada, ainda que de uma forma muito clara e muito tranquila para que todos entendam. É lógico que hoje a gente está muito treinado a entender mudança espaço-temporal através da montagem, né, do cinema. Tá, mas no começo, não sei se vocês se lembram que no começo, no cinema mudo, você tinha aquele fechamento do círculo, você tinha um desfoque, um fechamento para o preto muito mais lentamente, para dizer assim, ela está aqui nesse ambiente, ela andou, agora ela está no outro ambiente. Então havia um fechamento de cortina muito mais lento para dar uma noção para o espectador de assim, agora o mundo, o tempo e o espaço mudaram. Na década de 30 isso vai ser abolido. Então, essa noção de montagem do tempo e espaço, ela foi se desenvolvendo mais claramente e a montagem foi ficando mais rica e mais rápida e mais emocionante a partir da década de 30, com a questão da sonoridade, mas de uma forma muito vinculada às limitações dos enquadramentos, porque, como eu disse, o som trouxe limitações dos enquadramentos e da questão da estrutura do tamanho do enquadramento dentro do filme. Por outro lado, a montagem vai ter que priorizar a questão dos diálogos, coisa que ela não priorizava. Havia uma prioridade em cima da imagem. Então, há um equilíbrio entre imagem e som dentro dos filmes que começa a partir do período clássico no sonoro, né? E isso tem toda uma transformação de acting, de mise-en-scène dos atores e da direção de atores por parte dos diretores. Então a gente vai ter uma confluência de transformações. A montagem vai ficar mais rica, mas por outro lado, por exemplo, no Monstro, ele faz um flashback. Ele já não usa o recurso do flashback, porque antes fazia-se uma janela de efeito. Estava aqui o ator, no Drácula, por exemplo, ele usa muito isso. Aí abre aqui uma cena que era um efeito visual do Drácula e ela e o sonho dela, ou um flashback. E nesse sentido não tem esse espaço, essa transição. E aí o espectador ele vai aprendendo ao longo do tempo para entender essa linguagem de corte, né? Para ter a noção clara de que eu tenho um tempo contínuo e eu tenho um espaço contínuo. E voltando para esse tema da censura e do Código da Censura, que é o tema desse mês, na verdade, uma coisa muito que é um tema muito presente, né, nessa leva de filmes, é o papel da mulher dentro da sociedade. Acho que depois do pós-guerra surge uma certa cultura da desconfiança, né, com a mulher tendo que assumir uma série de papéis masculinos. Depois que o homem volta da guerra, ele estranha isso, porque ele sente a sua masculinidade de alguma forma questionada. E isso está muito presente nos filmes, né? No Monstros, por exemplo, a grande vilã do filme é uma mulher e o grande herói é um homem. Isso deve ter sido muito esquisito para a época. A gente não pode falar como que foi exatamente para o público, mas assim, entendendo pela crítica do filme, eu acho que isso é muito significativo, porque se você pensar que no cinema da década de 20, a mulher era aquele signo de uma pessoa frágil, doce, maternal, amorosa. Trazer uma imagem de uma mulher que é completamente diferente, né? Que não é passiva da história, ela é uma pessoa que define a história no acting do filme, ela é uma figura muito importante, ela planeja, né? Ela não é um sexo frágil, ela não tem uma relação amorosa muito clara dentro do que a gente tinha nos filmes da década de 20. Então, você tem também, não é só por uma questão da construção dos monstros, das pessoas monstros, como colocava a própria noção das deformidades dentro da situação do momento americano ainda, de pensar. Então, ser uma mulher que faz todo o artifício do mal dentro do filme, né? Ela pertence ao mal. Existe o bem, são os monstros, e o mal é o lado de uma mulher, que supostamente deveria ser uma personalidade frágil. Como é que você vê essa mulher e por que ela é demonizada? Porque, de uma certa forma, o filme faz isso o tempo todo com ela, né? Isso está muito presente no cinema policial, né, também da época.
que mais tarde vai influenciar o cinema noir, né? A ideia de que a mulher, ela traz perigo, a mulher, ela, de alguma forma, ela quer ocupar algum espaço masculino, é essa cultura da desconfiança mesmo. É, uma mulher que conspira, né? Uma mulher que não é passiva, uma mulher que pode trazer ódio, fervor, e amor e paixão. As noções de paixão e temor já eram muito amenizadas dentro desse contexto das próprias personalidades que se criavam na década de 20. Você vai ter uma coisa muito importante na década de 30, que se evolui ao resto da cinematografia americana, que é a questão do seguinte, é você trazer um personagem, uma estrutura de personagem mais real. Porque até então você tinha assim, os personagens eram mais nobres, você tinha um vilão, mas não era tanto um vilão, não havia sentimentos de conspiração, nem grandes... Complexidade de trama. E complexidade dentro do próprio personagem. O personagem ou era do bem ou era do mal. E essa incoerência ela foi sendo colocada a partir da década de 40, com a incoerência e o pensamento sobre a questão da própria psique, etc., que foi evoluindo a partir do século XX mesmo. Então, você tem uma complexidade do próprio caráter, da personalidade, de não dizer assim, ela é do bem, ela é do mal. Coisas, ela vai chamar atenção, as pessoas vão ficar apaixonadas pelos ambos, né? O anti-herói e o herói, e aí vai ter uma confusão muito junto ao público, assim, afinal de contas, quem está certo e quem está errado. Essa dicotomia ela não vai poder ser mais explorada como era explorada a partir da década de 20. Né? Então, assim, até cair no cinema noir, que é um cinema que eu adoro, que é super importante, né? Você tem toda essa estruturação, a forma de iluminar, você vai perceber que o personagem se cresce dentro dessa forma de iluminação, de enquadramento. Houve uma evolução para a década de 20 para 30 com a estrutura de iluminação artificial, e na década de 30 para 40 acontece mais ainda, porque o cinema volta a locações exteriores, né? Então você tem assim, diferenciando essa evolução da característica do personagem, que no filme Monstro é muito claramente colocada, essa incoerência, essa falha, a falha do sujeito, todas essas noções de antagonismo, de construção do que é a realidade dentro do bem e do mal, que não é uma dicotomia muito clara. Dentro do filme Monstro, vocês vão ver bem claramente isso quando vocês assistirem o filme. Bom, a conversa foi ótima, muito obrigado por ter vindo. A gente vai falar muito ainda sobre o cinema da década de 30, sobre a censura, enfim. Assistam agora Os Monstros, filmes de Todd Browning, que tenham todos uma ótima sessão.